dia para o senhor, um excelente sábado. Que balanço que o senhor faz dessa semana, né? Tanto no que diz respeito à vacinação, a gente teve aí desde a sexta-feira da semana passada, né? Sexta, sábado, segunda e, salvo engano, na terça, vários dias de vacinação lá na UniFTC, né? Com as vacinas da Pfizer que chegaram em quantidade. Depois a gente teve um mutirão no dia de ontem, por exemplo, e no dia de quarta e de quinta-feira da vacina da Oxford. A gente tem, por outro lado, uma alta ocupação hospitalar. Qual o balanço dessa semana aqui em Feira de Santana que o senhor faz em relação à vacina e em relação também à própria ocupação hospitalar? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco, prefeito. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado a você, Ana Paula, aos amigos do seu programa. Um grande abraço a Dilson Barbosa, é sempre um prazer poder conversar com você e informar o que a gente por dever como prefeito, eu devo fazê-lo, mas com muito mais satisfação pela forma, pela qualidade, pelo trabalho que vocês fazem da informação para os seus ouvintes. E essa semana foi uma semana que nós fizemos grande número de aplicação de doses. Todas as doses T1 recebidas foram aplicadas até ontem. Não tem nenhuma dose de primeira dose repetindo hoje mais para ser aplicada em Feira de Santana. Estamos hoje funcionando no CASEP com a segunda dose, e ontem eu tomei conhecimento, você fez uma análise muito equilibrada, tá certo, da divisão que nós fizemos para poder as pessoas, para facilitar a vida das pessoas, mas acontece que nós estamos trabalhando com frascos de 10 doses, e às vezes as pessoas têm que esperar para poder aquele frasco não ficar aberto e se perder. Então hoje nós concentramos todas as D2, segunda dose, no CASEP, para poder nós fazermos a maior quantidade de segundas doses. Nós estamos em feira com 208 mil primeiras doses, mas não conseguimos chegar a 100 mil segunda. Isso mostra, eu estou vendo aqui uma realidade no Brasil, é mais ou menos a mesma, que a segunda dose ainda tem muita gente que não foi vacinar ou não se esqueceu ou tiveram alguns tipos de dificuldade de acesso. Portanto, nós queremos facilitar também a segunda dose. Nós estamos com um atraso grande na vacinação de H1N1, muito pouca gente procurando. A gente vai fazer essa semana um esforço para num dia fazer um drive-thru, fazer um incentivo, um dia D de H1N1, porque também as pessoas estão vacinando baixo, então é necessário que isso aconteça. E o número de ocupação de leitos em feira, nossa, eu falei com o doutor Francisco Mota agora, há menos de 15 minutos atrás, todos os 18 leitos ocupados. O Dom Pedro, que foi aberto há 15 dias hoje, tem 2 vagas hoje, das 8, quer dizer, pode ser ocupado a qualquer momento, certamente pode ser. O Clécio Andrade, praticamente tudo lotado, e as unidades privadas também continuam com alto fluxo. Portanto, o avanço da vacinação só conseguiu conter determinado aumento de casos nas pessoas acima de 60 anos. Aí o número de pessoas que foram vacinadas reduziu a gravidade. Quando a pessoa tem, mesmo assim ela pode ter uma nova afecção, uma nova viremia, mas os casos que acontecem, as pessoas têm uma virose menor. Não estou falando virose, falando da Covid, ela tem uma virose mais superficial, vamos dizer dessa forma, menos número de internamento e caiu muito bruscamente o número de mortes a partir dos 60 anos. Portanto, a nossa única alternativa é vacina, vacina e vacina. Pois é, prefeito, o senhor falou de uma situação interessante aí, em relação ao próprio público, né? Me parece que o perfil do internado tem modificado bastante por conta do avanço da vacinação, pessoas acima de 60 anos, como o senhor disse, e muitas vezes também a inconsequência de alguns, a gente não pode generalizar, mas de alguns jovens que acham ainda que estão acima do vírus, que o vírus não vão chegar para ele. Eu queria que o senhor fizesse esse relato, porque a gente até conversou essa semana com o Dr. Francisco Mota, diretor do Hospital Municipal de Campanha. Tem assustado o número de pessoas jovens internadas aqui na cidade, não é isso? Exatamente, Fernando. Inclusive um óbito de uma pessoa feminino de 29 anos a semana retrasada. Mas de qualquer forma, o número de mortes maior, não é só em feira, no Brasil inteiro, está entre 30 e 59 anos, que é onde a vacina menos avançou. Nós estamos em 57 anos, por falta de novas doses, há mais de 3 semanas, 4. Há uma série de prioridades definidas pelo Ministério, que aliás fez uma mudança ontem,
A prioridade agora vai ser definida entre os estados e os municípios, para que as pessoas, por idade, possam ter uma participação efetiva, né? Então nós vamos adotar o critério de que uma grande parte dessas doses vai ser anunciada, vai ser para D1, primeira dose. Então a ideia é recuar para 56, 55, 54, na hora que a gente puder, que é a faixa que tem tido maior número de óbitos hoje, é exatamente nessa faixa entre 30 e 59 anos. Portanto, as pessoas mais jovens estão aí nos paredões, estão nas festas, estão achando que o vírus já foi vencido. E não é verdade. Só para fazer uma lembrança, lembra daquela interdição que fizemos de um bar lá na Senhor dos Passos? Eu estava conversando com a doutora Melissa Falcão ainda na terça-feira. Uma dessas pessoas presentes, uma pessoa de 18 anos, testou positivo. 2 amigos desta pessoa testaram positivo e na terça-feira estava internado o pai desse jovem de 18 anos, numa situação mais grave, uma pessoa de 52 anos internado no hospital privado em Feira de Santana. Enfim, esse tipo de circunstância leva, além da disseminação do vírus, a uma transmissão intrafamiliar que é também muito grave. Pois é, olha só o exemplo que traz aí o prefeito, né? Quer dizer, estava lá naquela festa, naquela aglomeração. Quando a gente fala que é exato, como matemática, né? Que vai aumentar o número quando a gente tem a própria aglomeração acontecendo, os casos vêm surgindo logo na sequência. Prefeito, em relação à taxa de ocupação hospitalar hoje em Feira de Santana, o próprio doutor Francisco falava que um ano atrás, em período pré-junino, havia uma preocupação imensa por conta das aglomerações, aquela coisa, a gente vai fazer de tudo para que não aglomere, mas as pessoas, a gente sabe que muita gente vai teimar, vai aglomerar e os números vão subir. Para esse ano, o que é que está se pensando a respeito disso, né? Com que expectativa entra-se no período junino? A gente está aí há 2 dias de entrarmos 3 dias de entrarmos no mês de junho, onde acontecem geralmente essas comemorações, embora não sejam permitidas para o momento, e essas possíveis aglomerações versus taxa de ocupação. Qual o tamanho da preocupação para o momento? É muito grande, Fernando. O doutor Francisco lembra que o ano passado, no Dia das Mães, 14 dias depois do Dia das Mães, também teve um pico de aumento. Depois do Carnaval, teve outro pico de aumento. Depois do Ano Novo, a gente soma os 15 dias e o gráfico mostra a subida. E é cultural isso no Nordeste. Essa questão que nós estamos tratando agora com relação ao período das festas juninas é no nosso torrão. Isso não diz respeito ao Mato Grosso, não diz respeito ao sul do Brasil, mas diz respeito a gente. E as pessoas culturalmente vão poder, ou vão fazer essas aglomerações. Imagino que vão, tá certo? Eu encontrei uma pessoa, que é muito amiga minha, estava com a caminhonete cheia de colchonetes levando para a fazenda, porque vão se reunir como fazem há todos os anos, há muito tempo. Então, a transmissão intradomiciliar, né? A transmissão aí intrafazendária, vamos permitir essa comparação. Infelizmente, tá certo? Eu vou estar falando com você no dia 7 de julho, 8 de julho, para poder a gente fazer a soma, né, dos 14 dias e, infelizmente, por irresponsabilidade das pessoas, por mais que a gente goste do nosso parente, do nosso pai, da nossa avó, do nosso avô, do nosso irmão, mas é preciso nesse momento entender que não há dose vacinal suficiente para permitir que nós tenhamos uma quantidade de pessoas já imunizadas. Infelizmente, essa situação vai se refletir no Nordeste do Brasil, não é no Brasil inteiro, mas estamos contando com essa piora e não adianta abrir novos leitos. Repetir, Fernando, há 15 dias atrás, não tinham 8 leitos de UTI no Dom Pedro. Durante esses dias, a UTI do Dom Pedro permaneceu lotada quase que todo o tempo. E a gente pode abrir, vamos abrir novos leitos no hospital de campanha, mas tem um limite de abertura, né? Tem um limite de pessoal. Só para você ter uma ideia do cuidado, quando você abre mais 8 novos leitos, você tem que balancear a quantidade de oxigênio da cidade, porque era um consumo que não existia. E essa questão do abastecimento de oxigênio medicinal é realidade. Na semana atrasada, estávamos fazendo esse cuidado para comunicar às empresas produtoras de gás medicinal desse aumento. Enfim, é necessário que as pessoas se conscientizem que a vacinação não chegou ainda no nível, são 208 mil pessoas com dose 1 em Feira de Santana. Nós somos em torno de 450, 480 mil pessoas no total
previsto para vacinação na cidade, porque dos 620 mil, não estamos computando aí pessoas de até 15, 17 anos, tirando essa população. Então, nós estamos faltando ainda, né, muito mais do que a metade ainda, para poder um terço praticamente que nós chegamos até agora, e na B2, segunda dose, não conseguimos ultrapassar ainda 100 mil pessoas. Portanto, ainda temos um bom tempo para poder agir. Bom, prefeito, em relação a vacinas, né? A gente teve esses dias aí, a gente falava de imunização intensos em Feira de Santana, à medida que as vacinas foram chegando. Há expectativa de chegada de novas quantidades em grande porte aqui em Feira de Santana da vacina, para que se repita esses dias mais intensos? Qual é a possibilidade que se trabalha nesse momento de chegadas de vacina aqui na cidade para vacinação, como o senhor disse, cada vez mais em massa o quanto for possível? Lá em Brasília, eu estive no Ministério da Saúde dizendo que é preciso que a quantidade de vacinas aumente, mas obedecendo o Programa Nacional de Imunização seja proporcional. E fui mostrar, tá certo, que a quantidade de vacinas Pfizer que chegaram para a feira, 7.356 unidades, se eu não me engano, é desproporcional à mesma quantidade que chegou para Alagoinhas. Alagoinhas tem 152 mil habitantes, 7 mil doses. Feira de Santana tem 627 mil habitantes, 7.300 doses. É preciso que a gente tenha mais doses. Alagoinhas precisa sim, mas Feira precisa de ter o equivalente, o proporcional a mais. Devem chegar sim, né? Chegaram insumos aí para Fiocruz, chegaram insumos lá para o Instituto Butantan, então nós deveremos ter um quantitativo grande, mas a perspectiva nacional de junho é uma redução de 8 milhões de doses do previsto. Me parece que nós só vamos ter uma quantidade maior, até porque a assinatura do contrato com a Pfizer foi feita e ele vai vigir a partir de julho. Aí é que onde acho que nós teremos uma oferta maior da quantidade de vacinas e da mudança de critério. Não vai ser mais obrigatório a utilização daqueles ultra-freezers que nós temos em feira. A UFS tem ultra-freezers, a própria DIRES tem ultra-freezers, mas a partir de agora a Anvisa já permitiu que por 5 dias possa se permanecer em refrigeradores que dispõem a maioria dos municípios. Então, eu acho que em julho a gente pode ter um avanço maior de número de doses. Bom, prefeito, e a gente teve desde a sexta-feira passada, salvo engano, na medida que chegou as vacinas da Pfizer, que precisavam inclusive ser aplicadas logo, né? O secretário explicava isso, a ideia era de vacinar, primeiro para vacinar em massa a população, depois porque é uma vacina que exige um cuidado especial e era interessante que ela fosse aplicada logo. E a gente teve aqui o público reduzido, o público ampliado para 18 anos acima com comorbidade. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, a gente teve uma corrida grande das pessoas, isso foi interessante porque muita gente foi vacinada, mas também algumas denúncias de fraude em atestados médicos, né, em comprovantes médicos, pessoas que porventura não tivessem comorbidade e teriam fraudado isso de alguma forma para tomar a vacina. Como é que a prefeitura tem encarado esses casos? Tem chegado denúncias nesse sentido e o que fazer em relação a isso? Fernando, tem chegado sim. Nós fizemos essa semana um levantamento de todos os CRMs que deram os atestados para identificar os tipos de doença que permitiam que a vacina pudesse ser antecipada. Então nós estamos fazendo esse levantamento da mesma forma como o estado de São Paulo, como Pernambuco, como vários estados, para poder não coloco como fraude, muito pelo contrário, mas coloco como cuidado que nós vamos ter com relação ao tipo de doença que permita que seja antecipada a vacinação. Não é por ter uma doença que a pessoa precisa minimamente ser antecipada a vacina, mas a aplicação que essa doença tem, reduzindo-se qualquer tipo de risco maior se a pessoa deixar de ter a Covid. Então, nós estamos avaliando isso sim, com muito cuidado, mas entendemos que as pessoas que têm deficiências, problemas permanentes, é necessário que isso aconteça. De qualquer forma, nós entendemos que a vacinação por idade é a forma mais correta de nós atendermos a todas as famílias, a toda a população. E nosso esforço agora, que é o esforço do Ministério da Saúde, que mudou essa orientação essa semana, e nós estivemos lá conversando sobre esse assunto através da Frente Nacional de Prefeitos, da qual eu sou vice-presidente, para que nós tenhamos um critério, tá certo, de participação. Então, se nós recebemos, vamos limitar 10 mil doses,
vamos destinar 60%, 50%, 70% para a idade. Pronto. Aí você abre isso para todas as classes, para todas as pessoas, com um critério que é o critério mais justo, no meu entendimento. Prefeito, para encerrar, só para ficar bem claro, reiterando para quem está ouvindo a gente agora e que está pretendendo sair de casa para tomar a vacina, hoje apenas segunda dose, não é isso? Apenas segunda dose e apenas lá no CASEB, ali perto da igreja da Avenida João Durval Carneiro. Concentramos todas as ações hoje no local para poder nós termos, o local mais central, para nós termos evitar, Fernando, aquela sua crítica construtiva feita ontem, de que as pessoas aguardam muito tempo para poder completar uma dose, um frasquinho daquelas 10 doses. Portanto, lá no CASEB, a partir agora já começou, né? Já começamos, estamos aí com vacina D2, e lembrar que as pessoas, tem 2 minutos que está começando a vacinação, vamos fazer lá no CASEB, junto da igreja. Valeu, prefeito, forte abraço, é importante isso, a gente falava, né, a gente está vivendo um momento diferente, um momento em que as coisas vão se adaptando e naquele momento eu até falei, né, eu não sou técnico em saúde, é apenas uma sugestão, que bom que foi bem acolhida também, e que a gente ganha, né, com isso. Acho que é o momento de todo mundo contribuir da forma que pode mesmo. Então hoje, segunda dose, as pessoas, né, vão até o CASEB. Na segunda-feira, prefeito, aí a gente tem a perspectiva de voltar com as primeiras doses também, ou depende também da própria chegada de mais vacinas? Me parece que hoje podem chegar novas doses. Se isso for, nós vamos avisar a você aí pela rádio, através do site, vamos dar a divulgação adequada. Aí já são 8 horas, não chegou ainda nada para um planejamento, porque é preciso um planejamento para segunda-feira pela manhã. Acho que talvez não seja possível, mas o que for possível fazer mais rapidamente, não tenha dúvida. Vacina não é para ficar dormindo na geladeira. Vacina não é para ficar dormindo na Secretaria de Saúde, muito menos na DIRES. Vacina é para ser aplicada. O lugar de vacina é no braço. Prefeito Colbert Martins Filho, muito obrigado. A gente agradece a disponibilidade de sempre de falar conosco. Um bom final de semana para o senhor e dias melhores para todos nós.